Olá, amigo espectador do Formiga na Tela, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso videocast semanal. E hoje a gente vai trazer uma pauta super bacana, porque a gente vai falar de algo que você quase não percebe quando está lendo as HQs, mas que muda completamente a fruição dela. No programa de hoje, então, nós vamos falar sobre letreiramento nas HQs. Solta a vinheta. E como nós não somos especialistas no assunto, na verdade o Daniel é até designer, ele tem até mais uma lenha para queimar nesse assunto do que eu. Eu sou um pobre ignorante, eu só aprecio a arte. E para apreciar a arte você precisa de um grande artista. E é por isso que hoje nós trouxemos um dos caras mais... Eu só vou falar desse jeito, tá? Eu ia fazer a apresentação mais normal, mas como ele disse que ele fica envergonhado fácil, então eu vou fazer desse jeito. Um dos caras mais badalados, um dos caras mais foda, um dos melhores letristas que esse país já viu na sua história, desde a fundação. Iluminuras lá na Idade Média, tipo século XVI, XVII no Brasil, não foram tão bem feitas quanto as letras desse cara. Nós trouxemos aqui Arion Wu. Caraca, eu quase desliguei aqui de tanta vergonha. Pessoal, tudo bom? Espero que vocês gostem. Opa, bem-vindo, Arion. Muito obrigado aí pela disposição em acompanhar a gente nesse papo aí, que é um tanto nebuloso para o leitor comum, né, falar de letreiramento, né, porque, afinal de contas, hoje, né, ferramentas digitais e tal, o pessoal acaba deixando um pouco de lado isso, né, na hora da apreciação, né, o pessoal não percebe o tanto que isso é importante, né, para uma HQ. Tão importante que, por sinal, no livro do Will Eisner, né, o Quadrinhos de Arte Sequencial, tem um capítulo dedicado somente a isso. E ele até dá uma opinião que até, de certa forma, é uma polêmica. Eu gostaria que você começasse o programa comentando sobre isso. Ele fala que o certo mesmo, como ele pregava que uma HQ de autor deveria ter o roteiro e o desenho da mesma pessoa, ele também diz que o letreiramento deveria ser feito manualmente por essa mesma pessoa. O que você acha? O que você tem a dizer disso aí, das palavras do grande Will Eisner? Olha, eu discordo completamente, apesar de ser o próprio Will Eisner, eu discordo completamente. Primeiro porque eu preciso pagar a conta. E depois porque, assim, você, de certa maneira, você consegue trazer o traço da pessoa por meios digitais. Pelo menos é o que eu tenho conseguido com sucesso, né? Por exemplo, o último não, mas teve um caso de um autor chamado Cashfire, que ele falou o seguinte: cara, eu fiz todo o quadrinho aqui, eu escrevi, desenhei, fiz todas as pesquisas e tal, né? O nome tá em pré-venda, o nome acho que é Spaghetti Meneghetti, enfim, é da editora Guará. E ele falou o seguinte: cara, eu queria ter letreirado esse negócio à mão, só que, enfim, você consegue fazer uma fonte da minha munheca mesmo? Falei, cara, eu consigo. E ele fez os balões também, né? E, enfim, eu sei que agora, em 2020, você consegue fazer isso, né? Você consegue emular bem como é que é o jeitão do autor de letreirar a própria história. Agora, eu tenho que dar o braço a torcer também, poxa, desses letreiramentos que, por exemplo, o Gibran faz, né? Ele faz Destino Adiado. Uhum. É um negócio bonito pra caramba, assim, casa perfeitamente e tal. Inclusive, eu testei a fonte dele em outras aquarelas, né? Com outras páginas de aquarela e tal, e funcionou muito bem. Eu acho que, assim, na época, isso aí era até mais complicado, mas não era impossível, né? Tanto é que tem um letrista que eu admiro pra caramba, né? Que é o Gaspar Saladino. Ele meio que tinha, entre aspas, uma cacetada de fonte instalada na própria mão. Então ele ia letreirando, ia escrevendo, né? E a letra dele ia se mesclando com
com a arte toda. Era um negócio sensacional. Agora, é um entre vários, né? Hoje em dia, eu acho assim, que ficou mais fácil com todo esse aparato tecnológico que a gente tem. Eu não sei se o Will Eisner escreveria o mesmo parágrafo hoje em dia. Eu acho que não. Eu também acho que não, cara. Eu acho que é muito... Assim, lógico, a gente tá falando do Will Eisner e tal, mas aproveitando até uma frase do Alexandre Link, lá do Quadrinhos na Sarjeta, é sempre bom a gente bater nos caras que são grandes, porque eles aguentam, né? E o Eisner é um caso desses. Eu acho que é muito preciosismo da parte dele, assim, tanto num sentido histórico, porque, cara, se você quiser puxar desde, sei lá, desde o Renascimento, grandes artistas tinham estúdios onde assistentes aprendiam a reproduzir o traço, a técnica daquele autor para agilizar as encomendas dos mecenas dos caras. E as obras não eram menos autênticas por causa disso. Se o cara encomendava um Michelangelo, não importava que eram 10 assistentes do Michelangelo que estavam fazendo aquilo, porque foi o Michelangelo quem deu a letra para os caras fazerem. E mesmo falando de quadrinhos especificamente, o trampo do desenhista não é universal. A gente sabe, principalmente quando tem muito trampo, né, que nem você mesmo falou, pô, a gente tem que pagar as contas. Quando a gente tem muito trampo na produção de um quadrinho, você precisa de uma equipe. E essa equipe não é só roteirista e desenhista. Você pode ter um roteirista, você pode ter um argumentista, você vai ter o desenhista, você vai ter o arte finalista, você vai ter o letrista, você vai precisar de toda essa galera, o colorista, você vai precisar de toda essa galera que vai complementar a arte. É que eu acho que para o público em geral, e para alguns preciosistas, para alguns puristas, como por exemplo o Eisner era, porque ele era um cara que conseguia fazer tudo, uma HQ devia ser no máximo uma dupla, tipo roteirista e desenhista. Mas a gente que conhece o processo, você principalmente que trampa com o processo, sabe que às vezes não é o bastante. Às vezes você precisa de um especialista em letras, por exemplo, para conseguir reproduzir aquele signo como ele precisa ser reproduzido, porque a estética da letra, da fonte, ela não é só um elemento subjetivo a ser apreciado. Muitas vezes ela interfere diretamente com a semiótica da página toda, com a interpretação do contexto da página toda, né? Sim, sem dúvida, né? Tanto é que o pessoal começou a aclamar o Sandman exatamente por causa disso que você... Não, mentira. O pessoal começou a aclamar o Sandman porque é uma história incrível. Mas as letras... O pessoal começou a aclamar as letras do Sandman muito por causa disso, porque o Todd Klein, ele começou a dar uma cara, a trazer essa semiótica para cada momento e para cada um dos personagens. Então isso traduz muito bem o que você falou, né? E aí, para traduzir isso literalmente, você precisa de um cara que nem você, um cara que é um especialista nesse rolê, que não vai só desenhar por cima da fonte do outro cara, só substituir o rolê por qualquer coisa. Precisa ser um bagulho fidedigno, né, bicho? Tem que ser sim. E além disso, tem algumas adaptações que você tem que manter. Você tem que manter a cara inicial e algumas adaptações pro leitor brasileiro, né? Por exemplo, tem muitas línguas que não tem cedilha, né? E aí você tem que, por causa da cedilha de outras descendentes, mexer um pouco no que seria na entrelinha comum desse autor. Ou então, por exemplo, o autor tal, ele faz uma letra O, só que a letra O dele parece uma letra U, e aí você, poxa, isso daqui está causando ruído na língua portuguesa. Então, assim, vamos apagar esse ruído e deixar a história se desenvolver sem o leitor ficar lendo e relendo o mesmo balão e tal, né? Então, assim, a gente tenta sempre tornar a experiência do leitor a melhor possível, né? E se isso tiver que acertar uma coisa aqui ou ali, beleza. Não é uma coisa que eu me orgulho de falar que, caraca, às vezes eu preciso fazer isso, ou não... Porque eu tenho muito esse negócio, caraca, tem que ficar igualzinho, não sei o que, tá?
mas nem sempre é a melhor saída para o leitor, né? A minha intenção é sempre passar a mesma experiência para o leitor brasileiro, o que, sei lá, o que o japonês ou o francês ou o que o italiano teve, só que nem sempre é possível, né? Principalmente na língua japonesa, porque, enfim, as letras são completamente diferentes, mas a gente sempre pega alguma coisa, alguma fonte que seja, só que passe a mesma sensação que da fonte escolhida lá no Japão, né? Então, assim, a gente sempre tem esse leque de fontes que a gente, bom, isso aqui é para essa situação, até porque o autor, ele repetiu, por exemplo, o One Piece, ele tem bastante repetição, uma certa padronização em algumas situações, né? Então, por exemplo, quando é uma pessoa com uma voz mais assim ou mais assada, a gente tem uma fonte para simular isso também. Então a gente vai indo. E assim, no caso do One Piece, depois de 90 volumes e tal, você já. Se o leitor está lendo por tanto tempo assim, ele consegue meio que associar automaticamente a cara que a fonte tem com a voz que ele cria na cabeça dele ou que ele escuta no anime. A semiótica se torna parte da interpretação, né, cara? Porque o que você está dizendo é essencialmente isso, né? O trampo do letrista, quando precisa ser um negócio mais sofisticado, quando a semiótica da coisa toda é parte da interpretação, você não está fazendo só um trampo estético, você está fazendo um trampo de tradução, você está tendo que interpretar o que o cara fez ali e tentar passar para o leitor em português de uma forma que não perca completamente a intenção dele, né? Como se fosse, desculpa interromper, só para entrar pra gente não perder o fio da meada. Como se fosse também um trampo de dublador, né? Eu acredito que o ofício de letrista ele tem um pouco a ver com isso, né? Preservar a experiência quando você está trabalhando fora da língua original que o texto foi concebido. Agora, é bacana também que trouxeram Sandman aí, porque quando começou a falar de fontes, de letreiramento diferenciado, é claro, pensei em Sandman também, mas a gente não pode deixar de citar também que Sandman não é só a questão da fonte, não é só a questão do letreiramento. Lembrando que o letreiramento ele tem a ver também com o balonamento, o formato do balão, como ele aparece e tal, para comportar, não só para comportar aquela fonte, mas para indicar para o leitor como aquele personagem fala, né? Dá alguma ideia interpretativa que aquele cara não fala igual a um ser humano normal. E assim, eu e o Rafael, nós fizemos o podcast há pouco sobre o Monstro do Pântano, né? Acho que foi o primeiro exemplo no quadrinho norte-americano que se valeu disso, né? E o que eu queria perguntar, Arion, é o seguinte: quando, por exemplo, você aqui pegando trampos de fora aqui para fazer o balonamento, você tem aí a liberdade de diminuir ou deformar um pouco esses balões característicos do original, como por exemplo um Monstro do Pântano ou um Sandman, e aumentar ou diminuir dependendo do quanto esse texto foi adaptado, e na nossa língua, sei lá, ele ficou um pouco maior ou um pouquinho menor ou um pouquinho maior? Na teoria, eu tenho liberdade total. Na prática, sim, com plena consciência dessa minha liberdade, eu procuro evitar, né? Porque se você diminui ou aumenta o balão, você vai estar adicionando o desenho que não existia ou apagando parte do desenho para o leitor. Uhum. Então, assim, eu sempre tento fazer caber de forma que o texto não fique quase encostando nas bordas, né? É legal você ter aquela área de respiro entre borda do balão e o texto e a letra em si. Só que assim, se eu for pegar um caso desse para aumentar o balão, por exemplo, aí eu sem dúvida eu preciso respeitar a cara que esse balão tem, né? Então assim, mesmo, por exemplo, arquivos muito velhos, assim, páginas muito antigas que são escaneadas e tal, e aí o licenciante manda a imagem pra gente, normalmente a imagem tá sempre chumbada, né? Uhum. Para quem não sabe o que é chumbado, pro
para quem tá começando a estudar letramento agora. Então, chumbado é quando um arquivo vem como se fosse uma fotografia, né? Então você tem os balões junto com o texto. Você não consegue apagar os balões, esconder os balões e ver o que está por trás dele, né? É uma coisa só. Então, quando o arquivo está chumbado, isso daí é bem mais difícil, mas a gente faz até bastante, né? Principalmente em mangá, que você tem tem uma tripa vertical lá que a pessoa escreveu o texto, mas ou você tem que efenizar todas as sílabas, aí fica... Até cabe, né? Mas assim, fica meio feio, fica meio esquisito. E o leitor vai conseguir ler, claro, mas assim, por mero preciosismo, a gente tenta aumentar a largura desse balão, né? E aí, se for, por exemplo, o caso de algum demônio, de algum monstro falando e que tenha uma cara toda diferente naquele balão, poxa, em respeito ao leitor e ao autor, cara, você tem que reproduzir aquilo tudo para não causar nenhuma estranheza, né, para quem compra o gibi. E aí eu sempre tenho que fazer isso, mas eu não faço isso, eu não gosto de fazer isso por esse motivo, né, da quantidade de desenho que pode aumentar e diminuir, e porque também é um trabalho a mais que você fica assim, cara, eu tô levando esse tempo para recriar esse balão, mas será que isso daí, até onde isso vai ser legal para o leitor, né? Então você tem sempre essa balança de, eu quero ser preciosista até aqui, mas por outro lado tem outra parte do preciosismo, então você tem que realmente avaliar caso a caso. Tá, essa imagem aqui eu separei para mostrar aqui que é uma imagem chumbada, tá? Uma imagem chumbada é isso daqui. Você tem a imagem, você tem o texto em japonês. Certo. E aí você tem que apagar essa parte que está em japonês e redesenhar. Quem redesenhou isso foi o Gustavo Figueiredo, né? Ele faz um trabalho sensacional, mas enfim. Aí ele redesenhou isso imitando o traço do autor e a textura, né? Um outro caso aqui é esse, né? Outra imagem chumbada, que você tem aqui o texto em japonês, você tem que apagar essa área branca aqui, que seria o texto em japonês, e redesenhar. Saquei. E aí... Caralho, que trampo, mano. Não sabia que tinha... Agora, com arquivos mais modernos, aí já não precisa. Mas o Hiroshi Hirata é meio velhinho, né? Quer dizer, acho que ele não era tão velho quando ele fez isso, mas eram outras épocas. Aliás, até falando disso, cara, eu na verdade já vim pro programa querendo fazer essa pergunta para você e tem a ver com isso que a gente está mencionando. Eu pensei em 2 exemplos que é a situação da onomatopeia. A onomatopeia é um bagulho complicado para você reproduzir, porque eu acho que principalmente em mangá, a onomatopeia é um negócio que talvez mais, não sei, na minha visão, talvez mais exija do letrista, porque aí você, dependendo da onomatopeia, você está de fato desenhando, você não está só reescrevendo, reproduzindo a letra, a fonte do cara, você está desenhando de fato. E eu lembrei de 2 exemplos disso, um bem mais antigo e um outro mais recente, que é, na verdade, republicação recente, que é o Thor, do Walt Simonson, do arco do Walt Simonson, e o recentemente publicado aqui, o Ayako, do Tezuka. Tanto no Thor do Walt Simonson, tem na saga do Surtur, todo final de quadrinho, tinha lá a cena do Surtur batendo o martelo e vinha aquele dom enorme, né? Que, na verdade, era uma onomatopeia, mas também era uma palavra, Dum, né, de sina, de destino, que tinha a ver com um Surtur chegando. Só que era na forma de uma onomatopeia. E da mesma forma em Ayako, e por isso inclusive eu também pensei nisso, em Ayako tem uma cena que é um único painel, tá, com um cenário aberto e tá chovendo. E bem no centro da página tem um kanji, que significa chuva. E aí no fim do quadrinho tem lá um parágrafozinho explicativo que diz que os editores do volume
preferiram não traduzir o kanji e deixá-lo ali para respeitar a integridade da página. Preferi colocar um asterisco lá e a tradução do kanji logo embaixo numa notazinha de rodapé, do que mexer na arte do Tezuka, porque eles acreditaram que aquela cena é belíssima, assim, é um testemunho da arte do Tezuka, e eles não queriam mexer. E eu encontrei no Thor, do Walt Simonson, também esse análogo, porque como a onomatopeia é também uma palavra que está diretamente ligada à criação da tensão da trama, eles preferiram manter a onomatopeia do que tentar traduzir e bagunçar a interpretação da página. Então, isso explicado para você, o que eu quero perguntar para você é o seguinte: se fosse você o letrista dessa edição, você mexeria? E tanto sim quanto não, dependendo da sua explicação, o que você faria para tentar oferecer uma experiência para o leitor que ao mesmo tempo respeitasse a onomatopeia do autor, mas conseguisse fazer um processo de tradução? Então, isso daí começa com o tradutor de idiomas, né? Isso, quando ele traduz, ele vai apontar esse tipo de situação específica e vai se virar nos 30 para traduzir. Se a pessoa não conseguir, e isso pode acontecer, então ele vai apontar isso para o editor e o editor vai apontar o editor vai tentar resolver e depois ele vai apontar isso daí para o preparador de originais. Então vão ficar essas três cabeças pensando no texto perfeito. Quando eles terminam de pensar o texto perfeito, aí vem para mim. Se nenhum dos três consegue pensar o texto perfeito, eu ajudo a pensar também em alguma solução. No caso do Ayako, eu acho que foi muito acertada essa decisão da Veneta. Acho que é da Veneta, se não me engano. Isso. Uhum. E a do Thor eu não cheguei a ver, mas eu acho que eu iria pelo mesmo caminho. Só que assim, aí que tá. Quando o texto, no caso do Thor, é em ABC, você fica sempre com aquela sensação de que existe uma palavra que eu ainda não encontrei. Então, assim, com base nessa sensação, eu acho que eu deixaria maturando um pouco mais para depois conseguir uma palavra que tenha um barulho de estrondo, mesmo que não tenha nenhuma sonoridade parecida com Doom, assim, alguma palavra que seja entendível pro brasileiro, para a gente reproduzir. É um caso mais fácil, né? E agora, no caso do Ayako, é outra coisa, porque você escreve chuva com 5 letras, você pode até efenizar e meio que deixar um triângulo de cabeça para baixo, né? Porque ficaria 4 em cima, né? 3 letras mais um hífen e mais 2 letras embaixo. Então ficaria um triângulo, sendo que o kanji quer dizer, todos os kanjis são meio quadradões assim, né? Até o né? Que é só um traço. Tem teorias também que fala que esse 1 também é um quadrado, porque ele tem que ter a força para ocupar aquele espaço que seria um quadrado, né? E então, assim, a palavra chuva em japonês, ele tem que ter aquela força, e eu acho que perde muito, mesmo você reproduzindo o fino e o grosso do autor, toda aquele desenho interno que está dentro do kanji ou em volta, isso tudo acaba perdendo bastante para o leitor, né? E eu acho que, nesse caso, é legal puxar alguma nota de tradutor, alguma nota do editor e tal, que foi o caso do Marvels, né? Quando saiu nos anos 90 pela Abril, eu achei que aquilo ali foi acertadíssimo, né? Deixa em inglês mesmo, depois a gente cria um glossário, porque, cara, a gente não tem como reproduzir a arte do Alex Ross nos anos 90. Né? Hoje em dia até pô, beleza, dá até para fazer. Mas que isso aconteceu? Nos anos 90 o leitor chegou e pegou aquele
aquele gibi maravilhoso, com uma capa de acetato, né? E tudo assim, redondo, né? Da mão do Alex Ross mesmo. Então, assim, eu acho que no caso do Thor, um pouco não. Só que no caso do Ayako, meio que dialoga com essa impossibilidade dos anos 90. Legal. Agora, é claro que isso daí também vai de leitor para leitor, né? Assim, a galera que consome mangá tem uma pequena fatia que sabe ler o kanji de chuva. Mas assim, eu acredito que a grande maioria não. Mas é por isso que você tem que manter e colocar. Até porque, assim, na grandíssima maioria dos mangás, você não traduz esse tipo de... não traduz onomatopeias. Você coloca uma legendinha ali e as pessoas que leem mangás já estão habituadas a esse tipo de situação. Então, assim, eu acho que não pega tanto quanto chegar e adaptar de uma forma, sei lá, como é que seria de você colocar a palavra chuva dividindo a página. Bom, Arion, agora a gente precisa falar um pouco sobre a carreira, né, bicho? Porque não adianta a gente falar do trampo do letrista, que todo mundo sabe onde estudar um roteiro, todo mundo sabe onde estudar desenho, mas assim, fala pra gente um pouco sobre a carreira de letrista, de onde surge isso, como alguém aprende a ser letrista, como alguém aplica isso. Fala um pouco do teu rolê, fale sobre Arion, tipo Marília Gabriela agora, fale sobre Arion. Olha, eu acabei fazendo letreiramento porque eu estava trabalhando na Mitos, né? Na verdade, eu entrei lá como assistente editorial e é um nome para faz tudo, né? Então eu fazia desde revisão até... só faltava fazer faxina, mas o café eu fazia, né? Enfim, aí eu comecei a tomar gosto por letreiramento, só que bem antes disso, né? Para você ser letrista, parece meio óbvio, mas às vezes nem é. Você precisa ler bastante quadrinhos e depois de você entender a história, você tem que entender as técnicas que a pessoa usou e os motivos que fez essa pessoa a tomar aquelas decisões, né? Então, assim, você tem que ter uma noção legal de composição e de ordem de leitura. E como é que você resolve situações, né, com isso. Então, assim, e é legal, então, para resolver esse tipo de abacaxi, é legal você ter um bom raciocínio espacial, né? No caso, eu fiz uma graduação em desenho industrial e desde cedo eu sempre trabalhei, desde 2002 trabalhava com diagramação, né? E foi bacana porque toda a trajetória você vai somando coisas, né? Então, em 2002 eu trabalhava na editora Nova Fronteira e eu comecei a aprender bastante sobre como é que uma gráfica funciona e qual tipo de atitude você tem que tomar quando você está trabalhando para diminuir os erros que o impressor pode... De repente, eu vou falhar no registro. Legal. Então isso daqui tem cor demais, né? Ou então o cara tem um desenho todo detalhista e tal, só que você tem o risco do impressor colocar muita pressão no rolo né, na chapa de impressão, daí aqueles detalhes vão por água abaixo, né? Vira uma mancha preta e por aí vai. Então tudo isso tem a ver, né? E é isso. Eu acho que assim, para a pessoa ser letrista, tem que gostar de quadrinhos, tem que estudar bastante sobre tipografia, caligrafia, né? Por exemplo, eu até vou mostrar aqui para vocês. Eu estava treinando esses dias a letra E. Então, por que eu estava treinando a letra E? Porque a letra E maiúscula, ela, além de ser a letra E, você está treinando a letra I, você está treinando a letra F, você está treinando a letra L, com uma letra você já está treinando mais 5 letras aí, entendeu? Uhum. E, enfim, aí, cara, você tem que manter a sua mão sempre... Apesar de eu fazer a maioria das coisas de forma digital, né?
eu acho que é legal você trabalhar a letra e eu acho assim que você desenhando a letra da sua própria munheca, você começa a entender como é que ela se comporta e na hora de você fazer um letreiramento um pouco mais complicado, você sabe que tipo de coisa, eu vou chamar essa coisa de gambiarra, tá? Que tipo de gambiarra você tem que fazer para que o negócio saia o mais redondo possível, né? Por exemplo, sei lá, você sai escrevendo aqui. Isso aqui eu fiz ontem, né? Umas coisas trepadas também, enfim. Não sei Legal. Mas enfim, isso aqui é pra mãe da minha sogra, que foi, sei lá, 100 anos. Aí, enfim, aí você tem que sempre estar assim, focado nas letras para ser um letrista. É meio Deixa eu óbvio. só fazer um comentário rápido aí para aproveitar o raciocínio. Acredito que o que você está falando sobre treinar o manual para melhorar seu raciocínio geral sobre a tipografia é mais ou menos um cara que desenha, estudar escultura para ter um melhor raciocínio 3D, correto? Exatamente, exatamente. O paralelo é bem esse. Eu nunca teria pensado nesse paralelo. Mas, pô, perfeito. É isso mesmo. E assim, eu acho que vale a pena treinar outros, por exemplo, você está treinando caligrafia. A minha intenção não é ser, sei lá, um mestre calígrafo nem nada, né? Mas, assim, claro, se eu quisesse ser um mestre calígrafo, eu teria que treinar muito mais do que, sei lá, algumas horinhas por dia, né? A não ser que eu mantenha isso e, sei lá, quando tiver uns 100 anos eu consiga alcançar, mas acho que não vai ser o caso, né? E é isso, eu acho que o caminho é esse. O caminho que eu fiz foi fazer bastante curso livre, voltada para a área de letras, ler bastante, entender como é que, por exemplo, o autor chega e coloca um balonamento sem estar na forma convencional, mas ainda assim da leitura. Poxa, como é que ele fez isso? Qual foi o braço que ele esticou? Qual foi a espada que ele apontou para guiar o olhar do leitor naquela situação, né? Uhum. E isso tudo é invisível, mas se você parar 2 segundos, você começa a enxergar as camadas que estão atrás. E é legal isso, né? Você começa a aprender com já teve suas páginas de sucesso. Então, acho que tudo isso faz parte. Ou seja, respondendo a pergunta, é você absorver tudo que nem uma esponja, né? Absorve todas as letras, via um muro com uma pichação, é o meu caso, com uma pichação que você acha interessante, sei lá, fotografa, ou então estuda como é que ele chegou naquele G todo pontudo, qual foi o gesto que ele fez, né? Então é bem por aí, assim, cara, você tem que respirar. Bom, pelo menos eu digo por mim, né? Você tem que respirar a letra. Curso, eu não conheço nenhum. Eu estou preparando um curso aqui, né? Eu tenho um sonho que é deixar democratizar um pouco mais o letreiramento, né? O Richard Starkins, quando ele chegou e criou esse negócio, vamos letreirar no computador mesmo, isso daí deu um boom em pessoas letreirando. Cara, o cara vai letreirar mal, mas ele tá letreirando, é isso, uma hora ele fica bom, né? E eu tô separando o material e organizando esse curso para poder oferecer para as pessoas, sei lá, de repente a pessoa não quer saber nada de letramento de mangá, sei lá, então assiste alguma aula de letramento de quadrinhos norte-americanos, por exemplo, entendeu? E é isso que eu quero fazer. E uma outra coisa também, no site do Nate Piekos, também ele, pena que está em inglês, né? Mas se você tiver alguma bagagem com língua inglesa, eles têm várias dicas. O Nate Piekos, ele tem várias dicas de como você letreira de uma forma um pouco mais profissional, né? E outro também aqui no Brasil, o Davidson Manes, ele tem ajudado as pessoas, colocando os vídeos no Instagram e tal, para ajudar as pessoas cara, como é que eu faço um balão bonito, sabe? Existe um tutorial e tal, e é isso tudo que eu tô querendo compilar e oferecer para as pessoas, né?
Tomara que esse ano ainda, tomara que saia. Vamos ver. Show de bola. Que você consiga. Deixa as redes sociais aí pra galera te encontrar. É isso aí. Acompanhar. Para me encontrar, vai ser pelo Instagram, pelo Facebook, né? Facebook é Arion Wu. E pelo Instagram é Arion Wu, tudo junto. Que digita lá que vocês vão conseguir encontrar. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso Na Tela sobre letreiramento nas HQs, com a participação especialíssima do Arion Wu. Arion, muito obrigado, cara. Dá o seu tchau aí pro pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite, Rafael, Daniel. E, bom, foi ótimo ter conversado com vocês e estamos aí. Valeu, cara. E para você que gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu like aí, se inscreva no canal e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar. Se você tem críticas, sugestões, quer falar sobre esse programa incrível, sobre nosso convidado maravilhosíssimo, mande e-mail para natela@formigaelétrica.com.br. Procure a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, onde a gente é @formiga.elétrica. Não se esqueça de entrar no nosso site, formigaelétrica.com.br, onde você também encontra o nosso podcast que você pode baixar do SoundCloud, do Spotify ou do seu agregador de podcasts favorito. E se você quer ver a gente produzir mais conteúdo que nem esse e trazer mais convidados sensuais que nem o Arion pra cá, participe da nossa campanha no Apoia-se, apoia.se/Formiga Elétrica, onde você pode contribuir com o que você quiser ou puder para ajudar a nossa causa. É isso, até semana que vem. Tchau!